Quais são os alimentos que te podem ajudar mais numa fase de perda de peso? Fica a saber já neste vídeo. O primeiro alimento que vamos falar, e muito importante, é o azeite. O azeite em spray. O azeite em spray foi uma ótima adição na indústria do fitness, da alimentação, se chamem o que quiserem, porque te permite adicionar um pouquinho de gordura, uma quantidade ínfima, na verdade, para temperares, por exemplo, os teus legumes, a tua salada, uma taça inteira de salada, por uma única sprayzadela. Um único sprayzinho. Basicamente é uma forma de acrescentar muito poucas calorias, temperar as tuas saladas e dar-lhe mais algum gostinho, algum sabor, e ao mesmo tempo tu basicamente olhas para o produto e gastas tão pouca quantidade que aquilo dura-te para imenso tempo. A menos, claro, tu estejas a abusar na quantidade. E se estás a abusar nessa quantidade, mais vale usar o azeite normal e te deixares de enganar a ti mesmo. Tirando esta situação, dizer-vos que também pode ser utilizado para a confecção de alimentos, para que não cole na tua frigideira, no teu tacho, no que for. Podes utilizar também, novamente, passar um spray, um pouco, e aquilo já não vai colar. Quantidade muito baixa de gordura, mas é uma gordura, claro, mas muito poucas calorias para basicamente acrescentar sabor e não ser tão seco os teus alimentos, de uma forma bastante prática, na verdade. Portanto, é um alimento que faz parte deste top 5 de longe. Vamos passar aos hidratos de carbono. Posso começar então pela aveia. A aveia é um alimento que tu, se pesares 50 gramas e depois fores confeccioná-lo cozido, acrescentas água e vais cozer, aquilo passa para o dobro, quase triplo, não só do tamanho, mas também do peso. Sabes o que é que isso significa? Que a saciedade que te vai proporcionar é bastante grande. Estes alimentos não te vão fazer perder gordura. Estes alimentos vão te ajudar a estar saciado mais tempo, ou têm valores micronutricionais muito bons, muito relevantes, que, na verdade, o que vai fazer é ajudar-te neste processo. Nenhum alimento faz perder peso, está bem? Antes que isto aqui entre assim, num prisma que eu não gosto. A aveia, ótimo nesse sentido. O volume é porreiro. Se tu fores mexendo enquanto aquilo está a cozer, fica com uma textura cremosa, brutal, que eu adoro, que me lembra sobremesa. Podes fazer depois as tuas refeições acrescentando outros itens, podem ser toppings, já toppings até zero, com 0 calorias e afins, ou perto de 0 calorias. Podes acrescentar outros alimentos, frutas, que vamos falar à frente, ou podes acrescentar a proteína, por exemplo, como eu faço, e fica com um sabor fantástico, parece mesmo uma sobremesa. Principalmente nos dias em que tenho mais fome, é onde eu utilizo mais a aveia. A batata, mais um hidrato de carbono de excelente, prática utilização, é muito versátil, podemos usar em tudo. Não uses na sopa, porque senão vais te enganar a ti mesmo. Mas é um ótimo alimento que tu podes sempre utilizar, sempre, em cut, em fase de corte, em fase de perda de massa gorda. Como é que é melhor tu utilizares, ou como é que eu sinto que é mais favorável? Cozida. Porquê? Porque a batata, primeiro tudo, pesem na crua, seja para cozidos, para assados, para o que for, porque senão vão-se estar também a enganar a vocês mesmos. A batata, por um peso de, por exemplo, 240 a 245 gramas, que me equivale, no meu caso, a 150 de arroz, reparem, são quase mais 100 gramas que eu como de volume a mais. Mais uma vez, maior volume, maior saciedade, porque o estômago fica preenchido também durante mais tempo. E, portanto, é uma ótima maneira de tu consumires um alimento com maior volume, maior peso, por um nível calórico idêntico aos outros alimentos que tu conheces, tipo massa, arroz, e, portanto, é uma boa troca, digo eu. Não quer dizer que tenhas sempre de comer batata, mas lá está. Dias em que tenhas mais fome, porque não? É uma ótima maneira de evitares fugir do teu plano alimentar. Okay? Outro alimento ou grupo que é muito importante falar, a fruta. Atenção, a maior parte dela é doce, portanto, composta por hidratos de carbono, mas também há fruta, como o abacate, que é rica em gorduras. Estamos a falar do macronutriente, obviamente. A nível proteico, todas elas têm um teor um pouco mais baixo. Não costuma ser o foco nem o ênfase que nós damos à fruta, não é ir buscar lá proteína. Mas a nível de hidratos de carbono, isso vai significar o quê? São hidratos de carbono, normalmente, de absorção, não digo super rápida, mas rápida. Deve ser aliado, normalmente, em refeições que tu tenhas já um consumo proteico mais elevado e gordura também associada, porque assim o tempo total de preenchimento gástrico vai ser um bocadinho maior, e aquilo vai ficar no teu corpo e vais ter menos fome do que se comeres só uma peça de fruta isolada, por exemplo. A fruta é uma ótima forma de não fugir tanto à tua alimentação também, porque, como eu disse, a maior parte dela é doce. Se tu a comes semi, ali meio termo, em vez de ser verde, mas meio termo ou madura, é docinha, sabe-nos super bem.
É uma coisa que, em alguns casos, por exemplo, uma maçã, se tu estiveres meio que desidratado, a maçã tem um teor de água fantástico, portanto tu comes uma maçã brutal, melancia, meloa, fantástico também nesse sentido. Saciedade que nos proporciona a fruta é bastante aceitável, principalmente quando aliada a outros alimentos. E, na verdade, eu nunca descuro a fruta, seja numa fase de perda de peso, seja de ganho de peso, vamos simplificar com estes termos. Portanto, ela está sempre presente e também deve estar na vossa vida. Para mim, as minhas preferidas é maçã, laranja, abacaxi e banana. São as que eu uso mais. Há tanta fruta que vocês só têm mesmo de se preocupar com a parte financeira, com ir variando e escolherem aquelas que mais gostam, na verdade, enquanto vão variando com outras também. Porque há mesmo tanta variedade que não há desculpa vocês não inserirem a fruta na vossa alimentação. Pela saciedade, pelos micronutrientes que nem se fala, portanto são dos melhores alimentos nesse sentido, e porque realmente vai-vos facilitar e vão ter menos cravings, menos vontade de comer com outras coisas extra plana, extra dieta, extra o que for. Para finalizar, vamos então falar dos legumes. Para mim, são a única coisa superior à fruta a nível micronutricional. Toda esta lista que eu falei representa uma porção incrível no prato a partir das 100 gramas de legumes, portanto cozidos. Vocês têm uma quantidade tão grande de legumes que vocês ficam a pensar, não, isto não são 100 gramas. Mas é verdade, meus amigos, porque têm muita água, principalmente quando confeccionados cozidos. Moral da história, comam legumes pelo valor micronutricional, que é fantástico. O aporte micronutricional é muito importante em todos os fatores da nossa vida, na nossa saúde e no nosso metabolismo, não só propriamente na parte do fitness e na perda de peso. E, obviamente, que o volume que têm, para tão poucas calorias, para a saciedade que te vão proporcionar pelo volume que têm, é incrível. Saladas também podem utilizar 100 gramas de alface. Tem noção que é 100 gramas de alface, mesmo 100 gramas? É muita coisa para comer. É muito bom também, no meu caso adoro. Agora é assim, vocês fazem as vossas escolhas, também devem variar dos vossos legumes, a vossa verdura, devem sempre ir variando, tendendo, ora, um dia comem estes legumes, outro dia vão comer aqueles. Se conseguirem variar de uma refeição para a outra, perfeito. Vão ter menos fome, vão estar mais saciados por causa disso, consequentemente. Para finalizar, vou falar da proteína, as claras de ovo. As claras de ovo que eu tenho em plano alimentar equivalem a 180 gramas de carne, 250 ml de claras de ovo mais um ovo. A nível macronutricional, um teor proteico muito elevado e a nível calórico é tipo ela por ela, depois com a carne. Portanto, tirando a parte que a carne tem sempre mais gordura e que as claras não têm nem hidratos praticamente. Portanto, é uma ótima forma de substituir a carne, consumir outra coisa que não só carne. É um alimento que 250 ml, vocês já viram o que é? São quase, são 70 gramas a mais, ou mililitros a mais, do que aquilo que eu consumo de carne. Quando se faz, portanto, na frigideira, representa um volume também maior, portanto a saciedade vai ser maior, vou ter menos fome, pronto. Já sabem como é que isto funciona, já expliquei para trás. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o tema, podem deixar nos comentários. Para finalizar, o meu último vídeo, que são os alimentos SOS numa fase de corte. Também se aplica noutras fases, mas na fase de corte, quando nós temos assim fome e cravings, eu vou deixar aí. Vocês espreitem, espero que vejam o próximo e até ao próximo. Isto foi uma redundância. Yeah. Whoa. Hey, I've been minding my business, I ain't worried about critics. They tryna tell me what to do, it's funny they never did it. The only time I leave my crib is to pay